Olha aqui, gente, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda usa um inquérito policial. Se depender da Polícia Federal, ele pode deixar de existir. Vamos entender essa história. O sindicato da categoria denuncia que fraudes e burocracia, palavra difícil, né? Como a gente sofre com ela. Que estas coisas atrasam as investigações. Preste muita atenção, porque isso mexe com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Preste atenção à reportagem da Lara Mota. A imagem é comum. Pilhas e pilhas de papéis lotando delegacias em todo o país. São inquéritos policiais em andamento. Ou nem tanto. Muitos demoram anos para serem concluídos. E o resultado vai além desse acúmulo de papel. É uma constante sensação de impunidade por parte da população. Além do Brasil, apenas 2 países mantêm o inquérito como forma de investigação. E eles ficam na África do Sul, Cabo Verde e Moçambique. Somente esses 3 países, em relação ao resto do mundo, tá conduzindo a investigação por inquérito policial. Será que o resto do mundo está errado? Na prática, o inquérito nada mais é do que a investigação dos casos que chegam à polícia. O inquérito policial, ele é muito importante porque ele faz uma primeira filtragem. O Código de Processo Penal estabelece que o inquérito tem que ficar pronto em 30 dias se o suspeito estiver em liberdade. Se ele estiver preso, o inquérito tem que ser concluído em no máximo 10 dias. A lei brasileira é clara, mas nem sempre é cumprida. Os inquéritos policiais com mais de 10 anos, e nós já descobrimos um inquérito policial aqui com 17 anos, que é um absurdo, que esses inquéritos sejam relatados, encaminhados à Justiça e, por sua vez, ao Ministério Público. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo propôs uma mudança no sistema. Todos os inquéritos com mais de 10 anos têm que ser enviados à Justiça para que ela dê um parecer. A ideia é diminuir o número de investigações em andamento que se acumulam nas delegacias e atrapalham a condução dos casos. Não existe um levantamento preciso do número de inquéritos em todo o país. Mas dá para fazer uma conta rápida, levando em conta o estado de São Paulo. São 645 municípios e um total de 2.437 delegacias. Se fizermos uma média de 100 inquéritos por delegacia, o número é grande, 243.700. Mas a quantidade real é bem maior, porque alguns distritos têm até 3.000 inquéritos em andamento. O inquérito policial tem que ser aprimorado. De que forma? Desde a forma de se fazer uma investigação mais célere, com menos oitivas, ou seja, menos depoimentos, porque o cidadão comum não pode perder um dia de serviço para ser ouvido numa delegacia e chegar na delegacia e falar: mas eu não presenciei o crime, não sei porque estou aqui. E esse absurdo acontece ainda nos dias de hoje. O inquérito é o meio do caminho entre a ocorrência policial e a justiça. Muitas vezes ele é concluído, mas contém erros e quando é apresentado, acaba sendo devolvido. Se a investigação transcorrer sem problemas e não houver erros no processo, aí sim o juiz encaminha o caso ao Ministério Público e o inquérito segue seu caminho. A própria polícia admite que existem falhas nos inquéritos. A maioria delas acontece nas primeiras 48 horas, que são decisivas para a perícia e para o futuro da investigação. O crime se perde exatamente porque as provas, elas acabam, obviamente, desaparecendo. As testemunhas, a prova no local do crime, a falta de preservação de determinado documento, de determinado material. Então, tudo isso é fundamental, mas a polícia acaba se perdendo nesse excesso de burocracia estabelecido pelo Código de Processo Penal e pela natureza burocrática do próprio inquérito policial. Foi o que aconteceu no caso da morte da menina Raquel Lobo Genofre, em Curitiba, no Paraná. Raquel tinha 9 anos. No dia 3 de novembro de 2008, saiu da escola e pegaria um ônibus para voltar para casa. Mas ela desapareceu e só foi encontrada 2 dias depois, dentro de uma mala, abandonada na rodoviária da capital paranaense. O corpo da menina tinha sinais de asfixia e violência sexual. Desde então, o caso está sendo investigado pelo COP, o Centro de Operações Policiais Especiais do Paraná. De acordo com a delegada responsável pelo caso, já são 3 inquéritos, com 300 folhas em cada volume, mais de 100 exames de DNA realizados
e muita expectativa por parte da família, que quer encontrar o culpado pelo crime. Provas que seriam fundamentais para determinar quem é o assassino de Raquel se perderam nas primeiras horas depois que o corpo foi encontrado. A cena do crime não foi preservada como deveria e o resultado é que até agora, quase 3 anos depois, o assassino não foi descoberto. Nas primeiras 48 horas, né, nos primeiros momentos, depois de noticiar do crime ou de revelar do crime, eles possam efetivamente agir e elucidar e trazer autoria. Porque normalmente, dos 100% dos inquéritos que chegam à justiça, apenas 10% resultam, ao final, numa condenação transitada em julgado. O Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Federal do Estado de São Paulo é a favor do fim dos inquéritos policiais. De acordo com o presidente, o Brasil não se modernizou e é um dos únicos países que ainda trabalham dessa forma. O sindicato denuncia que, por se tratar de um processo extremamente burocrático e cheio de caminhos, as fraudes são comuns. Durante a condução do inquérito policial, principalmente na esfera estadual, ele pode sofrer muitas interferências políticas. No início deste ano, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas do Rio de Janeiro foi lacrada pela Corregedoria da Polícia Civil. A denúncia era de que homens da Draco estariam recebendo dinheiro para arquivar indevidamente inquéritos sobre fraudes envolvendo empresários e prefeituras da região. Casos que se arrastam, investigações que não terminam, inquéritos com volumes e mais volumes para serem estudados pela Justiça. A situação do goleiro Bruno é um exemplo. Acusado da morte da ex-amante Elisa Samúdio, Bruno está preso na penitenciária de Contagem, em Minas Gerais. Elisa desapareceu no dia 10 de julho de 2010 e as investigações se arrastaram por meses. O inquérito tinha quase 2.000 páginas. O goleiro e o comparsa Macarrão vão a júri popular, em data ainda a ser definida. A sugestão do sindicato é que se criem juizados de instrução, ou seja, que os juízes fiquem mais próximos dos policiais e participem mais do processo de investigação. Hoje é função do delegado presidir esses inquéritos, mas sempre que ele precisa de um mandado de prisão, por exemplo, tem que pedir para um juiz. Seria necessário alterar o Código de Processo Penal. O juizado de instrução seria um juiz, junto com o Ministério Público, fazendo toda a colheita de provas e, após a colheita de provas, em oferecendo a denúncia pelo Ministério Público, aquele juiz não atua mais. Aí vai ser distribuído para um novo juiz. Aí sim você vai ter um juiz isento que não conheceu de nenhuma parte do processo, ele vai ter como conduzir aquilo de uma forma imparcial. A solução a curto prazo passa pela diminuição da burocracia. Seria muito importante que o promotor, o delegado, estivessem muito próximos para poder efetivamente traçar uma diretriz a fim de punir os responsáveis por práticas de crimes. A gente precisa melhorar e muito. A gente tem profissionais muito competentes, policiais competentes, juízes competentes, promotores competentes, mas muitas vezes uma legislação que é mal feita, tá bom? E aí é difícil, porque nem sempre quem faz as leis é tão competente, né? Enfim.